Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus de Nazaré possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, desta casa. Esta casa grandiosa que tem o nome do nosso mestre amado, Jesus de Nazaré, aqui em Feira de Santana. Nós pedimos a Ele, e aos seus prepostos, seus trabalhadores do bem, que possam, nesse momento, envolver a cada um de nós. Que as nossas mentes, os nossos corações possam se acalmar diante da turbulência, que nós estamos vivenciando no mundo lá fora. Então, quando o mundo lá fora estiver em turbulência, nós precisamos de fato acalmar o nosso mundo íntimo. Então, nesta noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare para as nossas reflexões. Bom, vamos estudar hoje, meus amigos, um pouco, eu trouxe aqui algumas reflexões, algumas perguntas do livro dos Espíritos, é o livro base da nossa doutrina, aonde vou tratar sobre as leis de conservação e a lei de destruição. Uma está para a outra, uma está conversando com a outra. E para iniciar o nosso bate-papo, vamos ir ao subtítulo Instinto de Conservação, na pergunta 702. Pergunta Kardec aos espíritos amigos: o instinto de conservação é uma lei natural, está na natureza, é uma criação divina? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: sem dúvida, ou seja, não há dúvida nenhuma, não há dúvida alguma que o instinto de conservação, a lei de conservação, ela promana da lei de Deus. Então continua os espíritos: ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente maquinal, automático. Em outros ele é racional. Então vejamos aqui que os espíritos estão de alguma forma trazendo à tona a ideia da evolução. A ideia da evolução que a doutrina espírita traz para todos nós é que nós passamos uma faixa, um período estagiando no mineral, nós migramos um período para o vegetal, nós migramos um outro período para o animal, e do animal nós chegamos à condição humana, à condição racional, à condição de inteligência. Então, esse é um processo de evolução que tem como preservação a conservação à vida. Muito embora os estágios dentro desse processo de evolução, os estágios, eles deixam aí a destruição da semente, deixam aí a destruição das águas marinhas,
eles deixam aí a destruição dos corpos dos animais, eles deixam aí a destruição do corpo físico, que nós não vamos adentrar muito ao processo de destruição, porque vamos falar um pouco logo à frente. Então, há uma conservação e uma lei que nos remete ao processo de continuidade, ao processo de conservação. Que nesse processo de conservação nós perfeitamente vamos fazer valer, né, aí a nossa individualidade, o nosso ser. Muito embora hoje nesta condição de espíritos inteligentes, poderíamos dizer de alguma forma, momentaneamente, as personas, né? Cada um de nós somos uma persona, né? Um ser humano que temporariamente, né, se reveste de um corpo emprestado, né? Mas o objetivo, né, a finalidade é sempre a conservação desse ser, caracterizando a magnitude da criação de Deus, da criação divina. Continuando aqui, né, na pergunta 703, Kardec pergunta aos espíritos amigos: então, com qual objetivo, né, qual é o objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Vejamos que os animais, as plantas, de alguma forma, elas têm esse instinto de conservação inatos neles. As plantas têm um sistema nervoso, né? Tem um sistema nervoso que sente a nossa presença, sente uma emoção. Se nós formos fazer algo de ruim com as plantas, ela sente uma emoção. Se nós, por exemplo, formos dar um passe em uma planta, ela sente perfeitamente. Chico Xavier, por exemplo, né, dá aqui um exemplo desse médium ideal, desse médium que tinha várias faculdades mediúnicas. Ele conversava com as plantas, né? E certa feita, ele conversando com uma planta, Divaldo Franco emitiu um pensamento. Divaldo Franco estava na casa dele, em Uberaba, emitiu um pensamento aonde Divaldo Franco, por não conhecer, né, não foi por maldade, mas por não conhecer esta relação do homem conversar, dialogar com a planta, e aí ele emitiu um pensamento. Chico Xavier conversando com a planta, meu Deus, será que ele está bem, né? E depois, né, passaram-se alguns anos, e Chico Xavier, Divaldo Franco comenta que tem um estudioso que já prova que a planta realmente tem um sistema nervoso central que sente a emoção. E Chico Xavier pergunta a ele: Divaldo Franco, como é o nome daquele estudioso, daquele cientista que estuda as emoções das plantas, que descobriu que as plantas têm um sistema nervoso central? Aí Divaldo Franco, né, realmente existe um estudioso que realmente provou que as plantas podem dialogar conosco. Aí Chico Xavier: é mesmo, Divaldo Franco, as plantas podem dialogar conosco? Aí Divaldo Franco: sim, Chico, pode sim. Aí foi que Divaldo Franco depois percebeu que ali, quando há anos atrás Chico Xavier estava dialogando com uma planta, ele não tinha nenhum problema, né? Então, de alguma forma, sutilmente chamou Divaldo a atenção
de que realmente ele não tinha nenhum parafuso a menos, né? Ele realmente estava dialogando com aquela planta. Então, as plantas podem sim conversar conosco. Os animais hoje, né, os animais dialogam conosco através dos olhos, das ações. Muito embora os animais hoje eles tenham um psiquismo fragmentado, mas, né, ele sente, né, alegria, ele sente tristeza, né? Quem tiver a faculdade mediúnica pode dialogar, né, de alguma forma com esses animais, né? Então é perfeitamente, né, visível esse instinto de conservação que esses seres nesses estágios podem expressar. É visível isso. Então, os espíritos, né, respondem a Kardec, porque todos devem concorrer para o objetivo da providência, a providência divina, que quer que todos nós possamos evoluir, independentemente do estágio, né, aonde nós nos encontramos. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, respondem os espíritos, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Que grandeza, né? É esta informação aonde esses seres, os animais principalmente, né, defendem as suas crias, né, protegem as suas crias. João de Barro mesmo, né, constrói a casa no sentido contrário do vento, né, para que a fêmea e ele não fiquem expostos à ventania, né? Então, quem deu a esses seres esse instinto? Quem deu? Lembrando que esses animais são um psiquismo em evolução. São um psiquismo em evolução. Então, de alguma forma, tem informações no seu psiquismo. Esta informação está inata, né, neles. Charles Darwin, né, que é um naturalista inglês, nas Origens das Espécies, ele explica que indivíduos mais adaptados ao ambiente sobrevivem e se reproduzem mais, né? Ou seja, produzem esse estágio de conservação, porque nós estamos em determinado ambiente, né? Ou os animais ou os seres humanos, em determinadas situações que nós temos que nos adaptar para preservarmos, né, a nossa existência, para preservarmos a nossa vida, porque a vida é luta, a vida é uma luta, né? Estamos em busca daquilo que nos mantém vivos, por exemplo, o alimento do corpo, mas sobretudo temos que buscar também, como bem nos ensina os espíritos, a luta interior. Esta luta interior que nós temos que nos manter vivos, vencendo os nossos conflitos, porque senão esses conflitos tomam conta da gente, tomam conta de nós. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, o pensamento de suicídio, o próprio suicídio, né? O próprio suicídio, nós vemos hoje, né? Aí estão em números alarmantes o suicídio, porque nós não estamos cuidando dos nossos conflitos, temos que cuidar deles, para que eles não ganhem corpo, e aí nós vamos sair aí agredindo a nós mesmos e agredindo o nosso semelhante. Bom, meus amigos, na pergunta 132, seguindo aqui, do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação? Né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo de encarnar no corpo físico? Qual é o objetivo de encarnar, estar encarnados aqui na Terra? Encarnar aqui na Terra tem um objetivo, apesar das deficiências, apesar dos problemas que não vão parar, apesar das dores, apesar das aflições, apesar da morte, apesar do desencarne. Qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo de nós estagiarmos num corpo físico? Grandioso esse corpo, né? Este corpo físico, né, segundo estudos, é constituído de mais ou menos 70 trilhões de células. Vejamos que grandeza, né? Temos o cérebro, né? Temos o cérebro que realmente ali expressa o sentimento da alma, né? Temos, por exemplo, o coração, né, que bate 24 horas, o coração sem parar. Nós atingimos uma idade aí de 100 anos, né? O coração aqui funcionando, né? E nós buscando aí preservar os nossos corações. Temos, por exemplo, os nossos pulmões. Sem os pulmões, né, nós realmente não, né, respiraríamos esse ar bendito, divino. Por exemplo, nós temos o fígado, né? Nós temos os pâncreas, nós temos os rins, né? Nós temos o estômago que nos alimenta, como diz Emmanuel, né? O estômago é o servo que nos alimenta. Então vamos cuidar do nosso corpo, porque no dizer de Francisco de Assis, né, o nosso jeguinho, vamos cuidar dele, ter mais cuidado e carinho com ele, que ele está nos carregando aqui, que ele está passando aqui para nós uma experiência. Vamos ter cuidado deles. Então, qual o objetivo de nós espíritos estar encarnados num corpo físico aqui na Terra com tantas dimensões para cuidar? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, estar encarnados, nada mais, nada menos, é uma experiência. É claro que tem seres, tem pessoas, tem famílias que estão passando dificuldades que não vão resolver nesta encarnação. São dificuldades que nós paramos um pouco, refletimos e falamos: meu Deus, não é? Eu sempre, quando me deparo com determinadas situações, eu me pergunto, né, a mim mesmo: meu Deus, o que foi que houve? Aonde esse espírito falhou, meu Deus? Aonde esse ser falhou, meu Deus do céu, para chegar numa situação dessa? Senhor, tem piedade desse irmão, assim como de mim, que eu posso também chegar à condição dele. Então sempre me pergunto: aonde foi a queda, meu Deus? O que foi que ocasionou esse processo, Senhor? Porque é um ser inteligente, é um filho teu, e está passando uma situação delicadíssima, aonde à primeira vista a esperança fugiu a galope, né? A fé saiu correndo, a esperança deu tchau. Mas não, aos nossos olhos, mas ali está a lei divina atuando, e muitas vezes é um espírito que pede aquela situação, e é um espírito muitas vezes de escola. Não nos enganemos, é um espírito que já tem uma certa linhagem, uma certa bagagem espiritual, está passando uma prova realmente difícil. A lei de conservação, nós podemos fazer uma ponte com ela, meus amigos, com o capítulo 4, né,
com o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, as aflições, né? Como eu acabei de falar, as aflições que nós estamos passando. Quem não tem uma lágrima secreta, né? Quando nós deitamos lá com o nosso travesseiro, nós vamos pensar aonde nós estamos errando, aonde nós poderemos melhorar, os nossos problemas, o problema da sociedade, o problema da humanidade. E nós nos pensamos, né? Aonde essas aflições chegam às nossas almas queridas. E aí nós temos que ter calma, recorrer às nossas orações, recorrer a uma leitura de um livro espírita, recorrer às reflexões, recorrer ao nosso anjo de guarda, recorrer aos amigos espirituais daqui do Jesus de Nazaré, para que nós possamos, de fato, né, nos mantermos vivos, conservando a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura cerebral, o nosso emocional e também o nosso ego. Nós temos que caminhar juntos, self, espírito e o ego, que nos mantém vivos. Temos que caminhar lado a lado um com o outro. Então, meus amigos, apesar das aflições que nós passamos, poderemos sim perfeitamente, com confiança, como está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 19, a fé transporta montanhas. Temos que ter fé. Temos que começar a produzir uma fé em nós. Esta aliança com a divindade. Esta aliança. Fé é uma aliança com Deus. Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Usando aqui uma frase, né, de Ubaldi, né, que ele fala em queda, Deus caiu conosco, né? Deus caiu conosco, aonde nesse processo, né, sabemos que Deus está em toda parte, mesmo no mundo físico, mesmo no mundo material. Então, nós poderemos sim e temos que nos preservar, nos conservar diante das turbulências, né, que ora chegam em nossas vidas. Continuando aqui, né, Kardec vai abordar também sobre os meios, esses meios de conservação, né? Os espíritos nos recomendam, né, na lei de conservação, essas orientações. E quais são os meios que poderemos utilizar dentro desse processo de conservação? Então, na pergunta 704, Kardec pergunta aos espíritos: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Pergunta Kardec, né? E os espíritos respondem: sim, Deus nos dá condições de viver, né? Ele é o nosso Pai, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, né? Nunca deixa seus filhos a sós, não abandona seus filhos. E se não encontra se nós não encontramos esses meios, é porque não os compreendemos. Nós não os compreendemos. Às vezes a vida está nos sinalizando algo que nós não estamos enxergando, ou pelo menos, né, ali você não está querendo ver, né, querendo ver a resposta da vida. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver bem sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil. Só o necessário é útil. O supérfluo não é jamais.
Então, para vivermos bem, não precisa nós criarmos tantas fantasias supérfluas. Não, vamos viver bem, né? Cuidando da nossa espiritualidade, né? Cuidando da água do nosso planeta, cuidando do nosso alimento, né? Cuidando do nosso corpo físico, como eu já falei, cuidando da nossa inteligência, cuidando do nosso próximo, porque é uma recomendação do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sempre aí com o olho, com o olhar para com a ciência, que a ciência realmente tem nos ajudado a viver bem, né? Hoje a medicina, por exemplo, nos seus vários ramos, né, tem contribuído para nós, né? Se Deus quisesse que seus filhos sofressem dor no corpo, não tinha inventado os remédios, né? A penicilina, né? E outros medicamentos hoje, né? Medicamentos aí, né? Para nos ajudar. É uma dor de cabeça, é um problema cardíaco, é um problema no pulmão, é um problema nas articulações, é um problema no olho, né? Então a ciência hoje realmente está a galope. Agora nós temos que cuidar, sobretudo, da nossa espiritualidade. Porque quando começamos a cuidar da nossa espiritualidade, nós estamos de fato bem. Doenças, problemas, dificuldades financeiras só vão ser acidentes de percurso. Chico Xavier, por exemplo, né, tinha problemas de saúde, mas sempre estava bem. Como é que você vai, Chico? Bem, estou ótimo. Ou seja, um problema no olho, né, um problema no coração e outros problemas eram acidentes de percurso, né? Acidentes de percurso. Quem passa na terra sempre tem uma dorzinha de cabeça, uma dor no pé, uma dor no joelho, né? Aquele que não tem nada, né, vai ficar até, poxa, eu não tenho nada, todo mundo adoece menos eu, né? Podemos usar assim, essa expressão, né? Não, eu quero também ter um probleminha, eu quero também ter uma dor. Porque se todo mundo adoece, né? E você é exceção? Não você é exceção, né? Temos que ter uma dorzinha. Claro que isso aqui não é nenhuma ideia longe de mim, né? É uma ideia de desprezo à saúde, né? Não é nenhuma ideia de masoquismo, não é isso, né? De forma alguma. Mas quero dizer que todos nós estamos na Terra, nosso corpo vai sentir uma dorzinha e outra, isso é inevitável. O que não podemos deixar é que a dor tome conta das nossas vidas. Acho que esse era o ensinamento que Chico Xavier trazia para a gente, né? Que a dor faz parte, doer, a dor incomoda, mas não podemos deixar que ela comande as nossas queridas vidas. Bom, nós temos que lembrar também que o processo de conservação, ele tem um viés, né, que a gente precisamos estar atentos, que é o viés de apego, né? Hoje eu tenho o meu corpo físico, eu tenho um corpo físico hoje, melhor dizendo, eu tenho que ter essa consciência de que vai chegar um momento que ele vai ter um limite. Eu não posso ter apego ao meu corpo. Eu hoje tenho uma casa, eu não posso ter apego à minha casa. Hoje eu tenho um carro, eu não posso ter apego ao meu carro. São, na realidade, referências para a minha existência aqui no corpo físico. Mas eu tenho que ter consciência que eu vou deixar tudo isso aqui na Terra, né? Tenho que preservar, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que prestar contas, mas não somos donos de nada na Terra. Na Terra tudo é transitório, né? Já nos ensinam os Espíritos.
Vamos aqui, meus irmãos, seguindo, gozos dos bens terrenos, né? Que de certa forma eu falei um pouco agora, na pergunta 711 do Livro dos Espíritos. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Todos os homens têm o direito de usufruir dos bens da terra? E os Espíritos respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. É a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Então, se hoje eu sou limitadíssimo no campo material, é uma necessidade. É uma necessidade. Talvez, como diz Joana de Ângeles, eu já ganhei muito no passado, ou no passado de outras vidas, ou no passado dessa existência. Eu já abusei muito no campo do ter, né? No campo do ter. E hoje, nesta encarnação, eu estou limitadíssimo para o ter. Então, é uma necessidade, é um aprendizado. Ao contrário, se hoje eu tenho em abundância, talvez lá no ontem do passado e no ontem do presente, eu tive quedas, me reajustei, aprendi a ter e hoje a vida está me dando de volta um pouco mais para que eu possa ajudar o coletivo. Porque a vida só tem sentido nesse sentido. Riquezas, é para ajudar o semelhante. Riqueza não é para a gente viver de gozo dela. Nós vamos nos perder, né? Nós vamos nos perder no sentido de que essa riqueza chegou para nós. Vamos ajudar, né? com a nossa riqueza, ajudar a humanidade de alguma forma, né? É importantíssimo isso. Nos traz alegria, né? Ajudar alguém. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Como subtítulo, uma realeza terrena, né? O texto, peguei um trechinho do texto, né? O texto é mais longo. Que desilusão inicia ela, né? Que humilhação quando, em lugar de lá ser recebida no mundo espiritual, com soberania, né? Eu era a rainha, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos, né? Não tem valor algum, e que desprezava, porque não eram de sangue nobre. Não eram de sangue nobre. Jesus, tu disseste, teu reino não era deste mundo. Então, essa vivência, essa experiência, essa narrativa desse espírito que quando aqui esteve encarnado, que era uma realeza terrena, que pensou que ao chegar no mundo dos espíritos ia ser tratada como rainha. Mas título social é importante. Os títulos sociais são importantíssimos, né? Viver em sociedade é importante. Considerar os títulos são importantíssimos. O Evangelho não é contra, né, esses títulos. Por exemplo, um médico, né, ele está atuando na profissão da medicina, é um missionário divino. Por que nós vamos desprezar esse título de médico? Não podemos desprezar. É valiosíssimo, né? É valiosíssimo. Porém, a vida, ela não se fecha dentro deste ciclo, né? A vida, ela estoura, a vida é muito mais ampla do que isso. Então, se hoje eu sou médico, né, eu tenho que ter consciência do valor da medicina, mas eu tenho que ter consciência, começar a desenvolver a consciência que a espiritualidade, que Deus está muito além. Então, eu sou médico hoje,
tem o meu irmão do meu lado que tem uma outra profissão, todos têm o seu valor. Toda profissão tem o seu valor. Não há profissão desprezível na terra, salvo aqueles que alimentam esta ideia. Então, toda profissão tem o seu valor. É importantíssimo, né, isso. Porque nós vamos entender o processo de interação com o outro, a importância da profissão, e vamos conduzir isso, né, para as nossas vidas, né, para as nossas existências, para além da matéria. Meus amigos, vamos dar um salto aqui. Agora vamos para a lei de destruição, né? A lei de destruição está lá no livro 3, né? O livro dos Espíritos, aonde esta lei é inevitável, né? Como há pouco eu falei, tudo no mundo é trânsito, tudo no mundo passa. Então, vai chegar o seu momento de destruição natural, um processo natural. O que não devemos é que nós apressemos esse processo, porque esse processo tem os seus ciclos, tem a sua abrangência em Deus, tem a sua abrangência nas leis de Deus, tem a sua abrangência aonde envolve a todos os seres. Então temos que ter respeito para com a natureza, como já falamos há pouco. Temos que observar os fenômenos da natureza. Por exemplo, né, nós sabemos que a natureza tem as suas 4 estações, né? Nós temos que observar esses fenômenos naturais, né? Outono, verão, inverno e primavera, né? São ciclos naturais da vida, né? A lua, né, tem o seu ciclo natural, o sol, né, a terra tem o seu ciclo natural, né, a chuva, né, esse período chuvoso, está chovendo aqui na Bahia, esse é o período natural, né? Nós temos que respeitar esses processos, nós temos que observar, estar em consonância com esses processos e não destruir o nosso planeta, né? Destruir o nosso planeta. O que caracteriza essa destruição? A quebra de sintonia com a espiritualidade, a quebra de sintonia com os movimentos da vida. Então eu saio destruindo tudo, porque eu não tenho sintonia. Não tenho sintonia com o bem, eu não tenho sintonia com a natureza, eu não tenho sintonia com o meu semelhante, então eu saio destruindo tudo. Pouco importa que destrua tudo. Só que eu estou interferindo na lei. Amanhã depois a lei vai me chamar de alguma forma, geralmente pela dor. Vai me chamar a responsabilidade para que eu possa refletir. Para que eu possa mudar, né? Sair dessa percepção emborcada para uma percepção um pouco mais ampla. Para que eu possa voltar à sintonia com a espiritualidade, a sintonia com o amor, com a alegria de viver. Acabar com esta ideia de destruição que, né, nós somos muito pequenos. Então, na pergunta 728, Kardec vai vai perguntar às entidades venerandas: a destruição é uma lei da natureza? Está na natureza a destruição? E os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua. É preciso para renascer e se regenerar naturalmente, né? Porque o que chamais destruição não é uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, para uma árvore nascer, por exemplo, a semente tem que morrer, né? A semente morrer entre aspas, né? Ser enterrada, né? Ser enterrada para que a árvore, né, possa eclodir. Então, a destruição natural, né? Está na natureza o processo destrutivo.
E nós temos que estar observando, né, e ter ciência de que esse processo, né, é natural. Na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Além desse processo de conservação, sim, beleza. A sua extinção em um determinado período, joia. Mas a alma conserva essa individualidade, né? Tem um sentido esse transformismo, né? Tem um sentido? E os Espíritos respondem: sim, a alma continua com a sua individualidade. Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Que seria a alma que não conservasse a sua individualidade? Que seria ela? Nós poderemos anotar também no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. O que é que essa máxima, né, essa bem-aventurança traz para nós de ideia? A lei de progresso, a lei de evolução, mas também está ali nas entrelinhas a lei de destruição. Aquele que não nascer de novo, ou seja, vamos, né, perdendo corpos, né? Nós vamos perdendo corpos ao longo do processo de evolução, que é o processo de reencarnação. A reencarnação tem o objetivo de todos nós evoluirmos, mas também nós vamos perdendo esses corpos. Então é uma lei de destruição, naturalmente. Temos que preservar, né? Logicamente, como já falamos, mas sobretudo nós temos que deixar que o curso da vida, né, possa ditar, né, ditar aí o dia dessa destruição, né. Vamos aqui falar aqui um pouco das guerras. Nós já estamos encerrando. Na pergunta 742, né, as guerras aí, né, ainda ocorrem no nosso planeta, né. Agora as autoridades deram um passo aí, né, na guerra ali entre Israel e Hamas, né. Oremos nós que possa continuar, né, possa cessar. E outras guerras que existem no nosso planeta, que estamos orando, né. Nós temos que continuar orando para que essas guerras possam sanar, porque não tem sentido guerra. A única guerra que nós temos que travar é a guerra interior, né? Ali resolver os nossos conflitos, deixarmos de sermos pessoas conflituosas e sermos pessoas maduras psicologicamente, como bem coloca e aborda Joana de Ângeles, né? O ser imaturo, ele está sempre projetando no outro a responsabilidade. Não foi eu não, foi o outro, não foi eu não, foi fulano, foi ciclano. Ser imaturo. Ele nunca admite o seu erro, né? Ele não avalia os seus erros, está sempre projetando no semelhante a responsabilidade que é dele, né? Que é dele, ou seja, ele não quer estar no palco da vida, ele está querendo sempre sair do palco da vida para fugir às suas responsabilidades. Então, qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual o sentido e qual a causa? Aí os Espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Ponto. Aqui os Espíritos sintetizam, né? A não observação do mundo íntimo, das suas paixões, que vai conduzir a todos nós a natureza animal, né? Que está tudo dentro de nós, no nosso processo de evolução, que no contraponto, né? Vamos dizer assim, abafando, né, a questão espiritual que eu tenho que desenvolver. A luz tanto falada pelo Cristo, né? A luz. Vós sois deuses, fazendo o que eu faço e muito mais. Então eu deixo que o mal tome conta de mim, tome conta do meu existir. Consequentemente eu vou refletir na sociedade,
né? Então, para encerrar aqui, meus amigos, O Mundo e o Mal, no capítulo 30 do livro Caminho, Verdade e Vida. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, João 17:15. Não tires do mundo, mas livre do mal. Ó a nossa responsabilidade. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da vida, né? Algumas observações que destoam da realidade. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, apesar do mundo ainda estar em convalescência, em turbulência, em aflições diversas, vamos colocar o nosso olhar de beleza e de amor, porque sabemos que apesar da destruição que o homem age no mundo, querendo ser Deus, tirando Deus do centro da vida, nós sabemos que ali Deus está presente e é uma necessidade do Espírito encarnado ainda vivenciar determinadas paixões. São escolhas que muitos deles querem e temos que respeitar a escolha de cada um, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas vamos continuar nossas preces, as nossas orações pelo nosso querido planeta Terra, pelos seres, pelos lares, para que o planeta de fato possa iniciar o seu processo, né, de regeneração. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de reflexão desta casa. Esta casa realmente, com seus trabalhadores invisíveis e encarnados, tem dado a todos nós, né, à luz do Evangelho, reflexões profundas para as nossas existências, para as nossas vidas. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, que Jesus ilumine a todos vocês e até o nosso próximo